Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia. Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, vem minha memória afetiva do café, chuva e terra vermelha. E de lá, minha conexão com o avô materno Renério. O vô Renério viveu, foi pioneiro no norte do Paraná. Vô era essa pessoa animada, que puxava bloco dos idosos do carnaval, que rodava a cidade na bicicleta, coisa que eu nunca consegui aprender a andar. Você acredita? E o vô era muito caprichoso. Ele trabalhava na máquina de café, naquela região da terra mais fértil. E ele mandava cartas pra gente, todas datilografadas. Penso que o tempo correu com as letras para longe daqui. Mas o vô não fazia só isso, não. O vô era muito talentoso e ele fazia livros em cadernos. Foram tantos que ele numerou e deu nome para todos eles. Tem a ordem certinha para a gente ler. Ele que puxava bloco dos idosos no carnaval, amava escrever carta datilografada, bem parecida com a pro Tatiana Schunk, e foi professor dos filhos do dono da fazenda em que trabalhou. Vô levantou árvore genealógica de muitas gerações e dizia que era uma família cabocla, tudo parente, mesmo os distantes. Dele herdei, além do gosto pelo frio, a criação de livros artesanais em cadernos, nos quais também desenhava, porque planejava trabalhar com Maurício de Souza. Meu avô registrava em cadernos como ele e outros tios-avós foram pioneiros perto de Londrina. Besourinho pequenininho, quem te ensinou a voar? Foi o mestre contra mestre do besouro Angangá. Não só do lado materno, vem influências que ainda impactam nos meus estudos e trabalhos, hoje em dia. A banda paterna da família tem pontos comigo atualmente também. Há muito tempo atrás, nascia a vó Dita, essa de cabelo branquinho da foto. E ela vem do interior de São Paulo. Lá, a vó Dita era benzedeira. Quando veio para a região de São Paulo, no ABC Paulista, se manteve como rezadeira. A avó tinha histórias maravilhosas da época em que ela foi noiva do tio Machadinho, que mandava cartinhas assim extraordinárias. E a conta que uma vez chegou essa carta e o tio Machadinho escreveu assim: minha querida noivinha, escrevo a fim de falar do nosso noivado, tão bem começado e tão mal acabado. Vó conta que não deu mais aula, chorou aquela tarde inteira. Mas também não chorou mais. Então toda vez que a gente tinha dor de amor ou dor de paixão, a avó Dita dizia logo: é para chorar tudo hoje. Amanhã não. Chora tudo no dia que você ficou triste com esse ex. A avó Dita, no interior de São Paulo, também foi professora rural. Conto isso porque a pedagogia griot percebe na nossa trajetória de griot aprendiz uma conexão com as profissões tradicionais ancestrais. E naquela época, davam aulas os que aprendiam intuitivamente. Eles é que lidavam com os analfabetos da região. Vó também benzia no interior, em que os primos e tios tinham uma receptividade e comidas caboclas. Ao vir para São Paulo, se manteve como rezadeira. Como essa família só casava primo com primo, vó Dita dizia: tudo louco manso. O vô do Paraná, por exemplo, casou com duas irmãs da vó Dita. Ela, por sua vez, foi noiva do irmão dele, o tio Machadinho. E não só entre os avós foi confuso assim, meus pais também são primos. E minha mãe, Dona Lu, alfabetizou na roça do Paraná. Dessa família extraordinária eu tenho uma irmã, a Carolina. É uma prima irmã, mas a gente se mandou cartas como essas, super artesanais, elaboradas, toda a nossa infância e toda a nossa adolescência. Antigamente, a Carol dizia que eu influenciava ela, porque gostava da Mafalda, porque meu pai foi sindicalista,
porque a gente via a TV torcendo para quem estava na greve voltar para casa. Foi um pouco por conta disso que na primeira fase profissional da vida eu fui jornalista. Mas hoje sou eu que me inspiro na Carol, porque ela participa do movimento das mulheres Olga Benário. Na verdade, eu não fico tão atrás assim. Já fui por muitos anos do movimento das mulheres do Heliópolis. É um pouquinho por aí que estão as nossas raízes. Depois de um tempo, uma coisa bem marcante que eu fiz na minha infância foi me meter no teatro. Essa é uma das minhas dramaturgias mais adulta. Quando eu tinha 10 aninhos, eu criei a minha primeira dramaturgia e eu convoquei todos os amigos para fazer a peça comigo. Eu também interpretei e, além disso, eu dirigi todos. Disso vem vindo uma paixão há 20 anos com o teatro. Agora eu já dou aula de artes. O jornalismo ficou lá para trás. Vamos trabalhar com a força de Tupã. Hey, vamos trabalhar. E na educação, como os meus antepassados, trabalho com jovens e adultos, ou EJA 2. Uma modalidade que há muitos e muitos anos sofre uma queda de braço entre os estudantes excluídos socialmente e as políticas e programas que alternam entre assistencialista, crítica, profissionalizante e emancipatória, dependendo se o governo é progressista ou reacionário. Não basta ensinar, tem que militar. Meu pai, seu Benedonça, foi aluno na época da EJA Fabril, quando atuou no metrô, mas não conseguiu finalizar os estudos e foi sindicalista na ditadura. Um pouco por conta dele, não me deixo abandonar essa causa e batalho contra a perda desses estudantes. Sim, na EJA 2 a evasão é uma constante. Lá vem o sol, é o sol por cima do sol, antes que o dia amanheça, peço meu bem apareça. Aqui, uma prova de uma outra grande paixão, as viagens. Nessa época, ainda fazia por diversão, ou fiz também para revistas de turismo quando fui comunicadora. Mas aos pouquinhos eu vim encontrando com a pedagogia griot, que tem um jeito de estudar pelas viagens, chamado Trilha Griot. Eu fiz lá na Chapada Diamantina, com o quilombo do Remanso. Mas um pouquinho antes eu já tinha visitado outros quilombos, festivais culturais sertanejos e também eventos indígenas. Toda vez que eu vou fazer um pouquinho disso tudo, eu trago fotos, vídeos e história para os meus alunos. Não só que eu os escutei, não. Trago também as histórias que eu invento. Agora que a gente tem recesso e férias, recarrego as baterias em eventos indígenas, vivências quilombolas, ou mesmo conhecendo terras ribeirinhas. Isso acontece mesmo antes de eu sentir que precisava de uma pedagogia para chamar de minha, que é o caso da griot. Eu ia em busca das histórias dos povos originários. Eram histórias que eu perguntava à criança na escola, mas naquela época, essa narrativa ainda era silenciada. Só há 3 anos descobri que já fazia uma pesquisa dessa pedagogia, a Trilha Griot. Oh, lua nova, cadê a lua cheia? Os griots já estão chegando e vão deixar rastro na areia. Seguindo esses passos, fui ao quilombo baiano Remanso, em que a gente aprendeu a tecer rede de pesca, almocei mamão verde com uma família hospitaleira e criei minha música de chegança. Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar, saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Lá na Chapada Diamantina, senti que também ia atrás de mim nessa trilha, porque também nos curávamos com ervas, tínhamos culinária e hospitalidade caipiras, nos víamos todos como parentes. E no norte via as mesmas casinhas de madeira entre os ribeirinhos, com vão embaixo, no caso deles, para a água subir. No caso dos meus parentes do Brasil profundo, eles usavam para guardar ferramentas agrícolas. Partilho isso porque não é a primeira pesquisa artístico-pedagógica
que apazigua as raízes dos pesquisadores. Inês Viana, minha contramestre de Caixa do Divino, foi atrás da dança maranhense tambor de crioula e viu nela seus ancestrais. Passarinho quando avoou e foi dizendo: viva a dona dessa casa, viva a dona dessa casa. Essas vivências foram atreladas à pedagogia griot por outro projeto civilizatório e valorização da vida, e reverbera no chão da escola em Santo André, onde a cultura popular evoca memórias das turmas e valoriza a trajetória deles, que tem impactos nas autoestimas sofridos pelas exclusões que vivenciaram. Sempre fui encantada pelas histórias na infância. Me contavam gibi, decorava, recontava e causava estranheza porque não se alfabetizava na primeira infância naquela época. Mas estava só treinando para aos 10 anos escrever peça, dirigir amigos e interpretar uma semente que brotava sem ter visto teatro. Eu também conto histórias, mas não só. Eu escrevo as minhas histórias. Esse é o meu terceiro livrinho, meu terceiro filhinho. E eu tenho outros dois, a Pirueta da Bailarina Fofinha e tenho também o Guardião da Cidade. São todos meus rebentos literários, que eu tenho muito orgulho. Lembra que eu falei dos meus outros filhos? Aqui são os meus outros livrinhos, fruto daqueles livros que eu fazia na infância, desenhados, criados, inspirados no meu avô. São outra paixão que eu não abro mão e que eu tenho muito orgulho. Lembra que eu falei das influências literárias do meu avô? Eu tive também uma professora que reparava que eu adorava inventar livro em caderno e desenhar, pois ela fez um concurso de livrinhos, voltando lá para a década de 80. Eu ganhei alguns, eu ganhei concurso de redação em São Caetano, quando eu não conseguia participar das competições de esportes, eu ganhava pela escrita mesmo. Esse era um dos que eu desenhava e inventava, e a professora me estimulou. Não por acaso, nesse livro e neste também, eu criei professoras que estimulam os sonhos dos seus alunos. E assim, nenhum deles abandona os desejos que tem de fazer uma diferença e de ser especial na vida das pessoas. Encontrei ainda outra produção do seu Renério, no norte do Paraná. Ele gostava de cartinhas, de livros em cadernos e também de cartões datilografados, todos na máquina de café. Lá, o vô também mandava e-mails, mas era a época que os e-mails eram como se fossem cartas. E assim a gente nunca ficava sem notícias e também não ficava sem explicar e informar tudo que ele estava curioso aqui sobre São Paulo. Tive professoras que fizeram milagre na escola religiosa e na estadual. Ganhei alguns concursos de redação e livrinho caseiro na primeira e caí de amores pelas danças populares na segunda. Também por esse histórico, uso danças brasileiras como parte do aquecimento, junto com cantos de trabalho e percussão corporal com os estudantes. O que ajuda as salas a se abrirem, porque chegam introvertidos quanto à história de vida no começo do processo. Mesmo recontando histórias dos parentes em eventos familiares há décadas, nem a apuração jornalística, nem a escuta freiriana me trouxeram as histórias inteiras das turmas. A cultura popular fez com que se dividissem narrativas marcantes, levantassem preconceitos estruturais sofridos, o que foi um bom combustível para multiplicar o teatro do oprimido. A metodologia de Boal chegou até mim pelo filho dela, Julian Boal, no Sesc Pompeia, através dos encontros da Rede Sem Fronteiras de Teatro do Oprimido na Bahia e em Campinas, além de uma formação dada antigamente em Santo André, onde o criador chegou à técnica Teatro Fórum dirigindo operários. Comecei a paquerar o Teatro do Oprimido há 10 anos, noivei no começo da pós em 2019 e casei me especializando com o coletivo Garoa ano passado. Trabalho as histórias das técnicas que lembram histórias de pescador e alimentam a narradora que habita em mim.
Trabalho ainda os jogos que desmecanizam os corpos dos estudantes, a escuta das opressões impares, o improviso das mesmas, para a plateia discutir e entrar no lugar do oprimido, encenando e propondo reações. A autoavaliação encerra processos em que tenho retornos poéticos das turmas embrutecidas pelas linhas de produção. Escrevi a aula com meu corpo. Abrimos muito nossa mente. Trago minha filha porque fico à vontade na aula. Esse teatro não começou agora, vem de longe. Podemos batalhar pelos nossos direitos. Pisa ligeiro, quem não aguenta com a formiga num atiço formigueiro. Nem tudo são flores na volta presencial da quarentena. Semestre passado, as turmas do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas resistiam ao BOAL, por conservadorismo educativo ou cansaço. Para experimentarmos ao menos alguns jogos e ter uma percepção de novos direcionamentos com eles, usei o baralho de jogos teatrais de Nado Grimberg, que comprei fazendo hora extra em Ilhabela. São jogos menos politizados. O autor já atuou em TV e no comércio dos pais ao mesmo tempo. Tive esperança de conquistar os jovens e adultos lá do Jardim Rina. Acabei trazendo para as aulas professores de português e matemática que viam nos encontros uma forma de diminuir as faltas às sextas-feiras. Eles ainda foram parceiros de juntar as turmas para ter estudantes suficientes para este trabalho cênico. Para o professor de português, Wendel, os aprendizes se envolviam mais com os professores em cena. Por lá, aproveitei que experimentei materiais artísticos do marido na quarentena e abasteci um carrinho com várias opções. Parti então para histórias e releituras inspiradas em mestres populares, como a Dona Isabel, ceramista popular do Vale do Jequitinhonha. Não posso nem pensar em saudade, que o tempo dá viravolta. Sinto o cheiro do perfume da menina quando vinha a tardinha na janela espiar. Eu sinto o cheiro do perfume dela quando vinha a tardinha na janela espiar. Quando o tempo nem noite nem dia e a galinha e o vizinho já foi se deitar. Não posso. Essa é um pouquinho da minha história. Queria saber como ela chegou até você e queria saber um pouquinho da sua história também. Não posso nem pensar em saudade, que o tempo dá viravolta. Sinto o cheiro do perfume da menina quando vinha a tardinha na janela espiar. Eu sinto o cheiro do perfume dela quando vinha a tardinha na janela espiar. Quando tempo nem noite nem dia e a galinha e o vizinho já foi se deitar. Não posso. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia.